Ai, que coisa maluca aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, aconteceu uma coisa aqui maluca. Liguei a live no Instagram, ela fechou sozinha. Oxi. Oxi, oxi, oxi. Bom dia, pessoal. Começando então, 7 da manhã. Buenos. Bom dia de Portugal. Bom dia, myself. Bom dia, Megazord. Bom dia, Laricinha. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia. A todos aí. Começando mais um BNTC de manhã, porque é a hora do meu aeróbio. Bom dia, Instagram. Bom dia, YouTube. Bom dia, pessoal do aplicativo Mozi. Temos mais um telefone ligado aqui. A galera que tá no aplicativo, a gente vai fazer essa distribuição para eles também. Então, bora para mais um. Com perguntas de dentro do app. Então, vamos começar para aquecer com algumas perguntas. Cadê aqui? Que é o nosso querido Nação Muse. Pessoal, isso é uma coisa importante falar para vocês. Bom, a gente precisa ter um lugar seguro pra gente falar, a gente precisa ter um lugar... Acho que a palavra é seguro mesmo, né? Eu vejo que muita gente se incomoda quando a gente abre live no Instagram e o pessoal fica perdendo a noção do que é o propósito da gente estar aqui e escrevendo muita bobagem aí nos comentários. Então a gente tem um aplicativo, né, o App Muse, que é um lugar seguro para você se sentir à vontade e você ter a oportunidade de assistir a live sem outras complicações, sem outras bagunças, tá bom? Então, esse é mais um feature novo do aplicativo. É praticamente um Instagram pessoal, então praticamente um Instagram do Paulo Muse, tá? E a gente vai responder as perguntas de lá também, né? Que tal? Que tal? É uma boa, vai? Então vamos lá. Vamos começar para aquecer com as perguntas do Insta. Alisson Tavares, quais são as melhores dicas que você poderia dar para um ectomorfo? Alisson, na verdade, assim, o formato do seu físico, ele não determina a forma que você vai treinar, ou que você tem que fazer dieta, ou quanto você tem que esforçar, né? Então, o mesmo que eu falo para um endomorfo, vale para ectomorfo, o mesmo que eu falo para ectomorfo, vale para endomorfo. O que acontece é o seguinte, como os formatos físicos são diferentes, existe a necessidade de, no endomorfo, você priorizar e valorizar o que é aquilo que a gente faz para, entre aspas, amarrar a cintura, né? Ou seja, deixar a cintura o mais fininha possível, porque
Senão, dificilmente você vai ter a noção de uma silhueta de um físico trabalhado, de um físico musculoso. Por ectomorfo, o que a gente lembra dele valorizar, né, é o treino de deltoide, para você ganhar mais essa sensação de tamanho, de desproporção tórax-cintura. Mas, sempre lembrando da cintura, então mantenha a cintura. Né? Uma coisa que o ectomorfo, às vezes, ele tem um pouquinho de pressa, né? Porque o peso é baixo, então ele vai pegar e fazer o quê? Vai comer tudo que ele vê pela frente para tentar ganhar massa na pancadaria. Aí não é assim, né? Lembra que peso não é uma variação qualitativa, peso é uma variação quantitativa, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado de que ganhar peso rápido, provavelmente você está piorando o seu físico e não melhorando, tá? Babi Aguiar, tenho ansiedade muito forte, mas não consigo treinar sem usar o pré-treino. E agora? Babi, se você não passa mal com o uso do pré-treino, né, tudo bem. Agora, a ansiedade mesmo, né, entenda, ela tem uma série de manifestações e aquilo que você chama de ansiedade pode ser que não seja. Pode ser que você seja uma pessoa agitada, não necessariamente ansiosa. Para você entender um pouco mais disso, né, a ansiedade, para a gente fazer um paralelo bom, é como se você estivesse sempre pensando no futuro e com medo. Né? Tanto que a manifestação da exacerbação da ansiedade é a síndrome do pânico. Tá? Então, se você não tem essa sensação de medo associado ao futuro e não consegue manter a sua cabeça no presente a ponto de você conseguir realizar tarefas satisfatoriamente ou terminar tarefas que você inicializou, então a gente precisa conversar e você precisa de um tratamento, né, psíquico, que muitas vezes pode ser que precise de medicação para ajudar o terapeuta a trabalhar o que é o seu software, né, o que é a sua mente. Então muitas vezes precisa de uma medicação para tratar o seu cérebro, para trazer de volta o que é a função adequada da sua mente. Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Segunda coisa, se você usa um estimulante e isso te ajuda a focar, então a gente tem que realmente pensar, né, em alguns tipos de transtornos ansiosos, onde o teu problema não é necessariamente o que é a sensação de ansiedade, e sim o que é a tua capacidade de gerar atenção e manter-se presa a um determinado tipo de situação, tá? Bora fazer isso, Babi? Tem algum problema de menor de 14 anos usar creatina? Então, isso eu falei essa semana, né? Você usar creatina não tem associação com a idade, tem associação, na verdade, com a sua utilização. Se você está tomando creatina treinando forte, isso é uma coisa importante. Uma das coisas que eu chamo a atenção é o seguinte: o maior problema é quando você tem jovens atletas, né? E esses jovens atletas, né, eles não são avaliados da forma que eles deveriam e eles fazem o contrário, eles não suplementam. Tá? Então, esse que é o grande problema em relação à galera jovem que treina, né? É você não dispor de um suporte adequado, porque você fala assim, mas, por exemplo, que nem você perguntou, né, Toledo, é de menor, não faz diferença nenhuma, né? Se o seu treino é de maior, a sua suplementação, ela tem que seguir isso, tá? Vamos lá para os nossos youtubers, vão responder superchat. Sérgio Montanha, o que seria limite natural na hipertrofia? Síntese proteica ou força? Biologicamente, o que nos limita ou diminui drasticamente depois de alguns anos de treino?
Sérgio Montanha, ele vem com uma pergunta provocativa e excelente, né? Limite natural. O que é o limite natural? Limite natural, na verdade, é uma composição de coisas. Síntese proteica, sim, é uma das nossas capacidades, né? Mas não necessariamente a síntese proteica em si, Sérgio. É o balanço entre o que você consegue sintetizar e o que você degrada de proteína. Tem que lembrar que a velocidade de degradação de proteína muscular é sempre a mesma, mas que ela pode ser acelerada. Uma das coisas que acelera a degradação muscular é o treinamento. Então, se você começa a aumentar o seu treinamento progressivamente, essa degradação muscular, ela vai começar a aumentar progressivamente. Vou te dar um exemplo. No seu exame de sangue, por exemplo, a ureia, ela é ela é um índice de degradação muscular, tá? Sendo assim, quando você começa a aumentar o volume de treino, aumentar a intensidade de treino, aumentar os dois, existe um limiar onde você só vai conseguir recuperar uma parte disso. E esse limiar ele tem que ser obedecido, porque senão o que vai acontecer é você colocar o seu corpo no desgaste. E isso tem nome, né? O nome disso é overtraining, né? Então, overtraining nada mais é do que uma proporção entre quantidade de exercício e capacidade de recuperação que é desfavorável para a recuperação. Ou seja, você exerce muito função física, mas no final das contas, o tanto que você exerce não faz com que você tenha a condição de recuperar. Para quem quer ganhar massa muscular, Sérgio, isso é um problema. Por quê? Porque você está degradando massa para treinar o quanto você precisa, porém, você não tem a capacidade de sintetizar a medida que você quer, tá? O que é uma forma de corrigir isso? Super importante. Uma forma de corrigir isso é justamente você aumentar os seus períodos de descanso. Ou então fazer uma coisa que hoje o De Salles, né, ele fala muito bem, que é o deload, que é uma variação da forma que você tira a sobrecarga que está acontecendo. Então até o jeito que você tira o excesso de trabalho é importante. Né? Uma técnica para fazer isso, Sérgio. E de tempos em tempos você faz o deload, porque justamente é dentro do deload onde você equaliza a sua destruição muscular, a sua degradação muscular, mantendo um sinal hipertrófico. O que acontece no limite natural é que muitas vezes as pessoas elas seguem aumentando progressivamente a quantidade de exercício e não fazem um deload adequado. E aí o que acontece? Ela entra numa situação de degradação. E em vez de conseguir melhorar a forma física, ela acaba piorando. E ela se pergunta, poxa, eu treino tanto, mas eu não consigo desenvolver. Você já viu gente reclamar disso? Às vezes, Sérgio, você já deve ter reclamado disso na sua vida. Sabe o que está fazendo? Está faltando deload, tá? Agora entenda, isso no fisiculturismo é uma coisa muito nova, né? Se você quer ganhar massa muscular, se você quer fazer uma forma física, isso é uma coisa muito nova. Nós vemos isso historicamente nos esportes de competição, né? Mas não nos esportes de apreciação. Essa é a característica. Sabe o pessoal que fala que fisiculturismo não é esporte? Então, você tem esportes de competição, você tem esportes de apreciação. Competição. Futebol. Fez gol, ganhou. Né? Basquete. Fez cesta, ganhou. Né? Vôlei. Reverteu o ponto com a bola no chão, ganhou. Vamos para os de apreciação? Ginástica olímpica. Apreciação. Ginástica rítmica. Apreciação. Fisiculturismo, apreciação também, né? São esportes de apreciação. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o professor Barbante, né? Um dos profissionais de educação física mais importantes do mundo e que brasileiro definiu o que era um esporte, né? As regras para você entender que é uma coisa de esporte. Então não adianta esse pessoal falar que fisiculturismo não é esporte,
Porque eles falam isso por uma razão muito simples, eles querem denegrir o que é a imagem do fisiculturismo, né? Eles querem diminuir o mérito do cara que é fisiculturista, né? E não existe isso, né? Se você estudar um pouquinho, você sabe o que é um esporte de apreciação. Se você não estuda nada, você não faz ideia do que isso seja. Por isso que eu conto para vocês. Existe uma coisa chamada esporte de apreciação. E esporte de apreciação é justamente um tipo de esporte onde os critérios para que você selecione os vencedores, eles não são objetivos como, por exemplo, uma bola numa rede, uma bola num cesto ou coisas do gênero. Bom, aí existem as outras coisas, né, Sérgio? Por que a gente tem que fazer esse deload? Uma razão muito simples. Se você aumenta a quantidade de exercício, se você aumenta a quantidade de alimentação, o que falta para a gente? Falta o aumento da capacidade de recuperação que vem com sono. Né? Como é que você vai dormir mais? A gente tem, né, um período noturno, né, que ele é limitado. Então imagina, vou treinar mais, vou dormir mais. Até uma hora que você vai chegar o quê? Você vai dormir 12 horas por noite, 14 horas por noite? Isso é uma coisa importante falar para vocês, porque o sono, ele também obedece uma curva em U. Se você dorme menos do que 7 horas, e se você dorme mais do que 10 horas, tua qualidade metabólica ela começa a piorar. Tá? Então, simplesmente, imagina que você precisa de uma recuperação, sei lá, de 11 horas de sono pelo treino que você faz, mas você não tem essa recuperação. Como fazer? Né? Então, isso é um dos fatores limitantes. Então, de certa forma, Sérgio, o que muda, né, na pessoa que avalia o seu limite natural? Ou seja, que não vai utilizar o esteroide. Porque vamos falar a verdade, o que o esteroide faz? O esteroide ele aumenta a capacidade de recuperação, é isso que ele faz. Tá? Ele aumenta a possibilidade de recuperação. E quando você está natural, o que você tem que fazer? Você tem que programar períodos de deload, né, de descarregamento, com uma tensão maior. Sempre que você atinge o nível de volume intensidade ou volume por intensidade alto, você tem que fazer essa recuperação, essa retirada desse volume de treino, dessa intensidade, para que você consiga fazer uma recuperação adequada. E aí, Sérgio, uma das coisas que também é adquirida com o treinamento, ela é desprezada. Qual delas é? A sua capacidade de regeneração para o treinamento. Então, isso é uma coisa que ninguém olha, né? O seu organismo, quando você treina muito tempo, ele também se ajusta para conseguir fazer essa regeneração, para fazer essa recuperação. Então, dessa forma, uma das diferenças que tem entre um sujeito que está começando a treinar agora e um sujeito que treina há 10 anos, há 20 anos, é que o sujeito que treina há 10, 20 anos, ele tem uma capacidade de recuperação muito melhor. Tá? Mas, Sérgio, isso tem limite, né? Então, a gente explora a capacidade de recuperação fazendo interrupções programadas. Vou te dar um exemplo. O Eduardo Correia, ele treina 4 dias e para 1. Né? Por quê? Porque ele percebe que o 5º dia ele já não vai render da mesma forma que ele renderia. Né? E que, portanto, se ele não vai fazer o mesmo nível de trabalho, isso daí vai ser inefetivo para aquilo que é o que ele quer, que é ganhar massa muscular. Né? A programação que o Belmiro fez para mim hoje, ela coloca um descanso a cada 3 dias ou 4 dias. Né? Aí eu falei para ele, pô, Bel, eu não consigo ficar sem treinado, né? Treinar 3 e para 1. Ele falou, então tá bom, então vamos treinar 4 para 1. Hoje é o meu dia de descanso. Né? Ah, mas é no meio da semana, então, porque eu treino 4, independente de final de semana ou qualquer coisa, e descanso um dia. Então, acho que eu vou fazer. Vou fazer minha bike aqui com vocês e vou fazer depois um abdominalzinho, porque abdominal, né, aguenta. E abdominal é sempre bom, né, pessoal? Mas é isso, Sérgio.
é uma pergunta muito interessante, porque ela toca naquilo que é o equilíbrio que você precisa desenvolver para você conseguir melhorar a tua massa muscular. Esse equilíbrio entre estímulo e recuperação que precisa existir. Labros, fala Danilo. Tem um remédio que se estiver tomando não pode fazer muita força porque os tendões ficam mais fracos durante o uso. Isso é real? Sim, é um antibiótico chamado ciprofloxacino, tá? Se sim, qual seria esse medicamento? Forte abraço. Então é esse antibiótico, né? O ciprofloxacino, ele é uma quinolona que ela tem um efeito em relação ao metabolismo do colágeno e faz com que você tenha enfraquecimento de tendão. Então sempre que você está tomando uma quinolona, né, tudo que termina em floxacino, né, gatifloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino, ele acaba tendo esse efeito. Então o ideal é que se você está tomando esse antibiótico, que você não coloque sobrecarga nos exercícios. Aliás, o ideal é que você trate da infecção, né, e então você volte a treinar regularmente. Mas se você está se sentindo bem e você acredita que é possível voltar a treinar, vai treinar, mas toma esse cuidado, não faça sobrecargas, tá? Que o risco de lesão ele é muito grande. Lucas Kruzinski. Tô treinando às 5 da manhã, pois o meu dia é muito corrido. Parabéns, Lucas. Faço 40 minutos de musculação e estou com 25% de BF. Vale lembrar que minha dieta está com déficit calórico. Vale a pena fazer um HIIT de 10 minutos após a musculação? Olha só, Lucas, eu faria um HIIT antes da musculação para aquecer para a musculação. Porque como você treina às 5 da manhã, você deve acordar o quê? 4h20, né? Você vai para a musculação meio zumbizão, né? Isso vai fazer com que você vá estar aquecido para treinar lá pelo segundo, terceiro exercício da sua série. Ou seja, praticamente no final dela. Então, eu me condicionaria para fazer primeiro o HIIT, né? Porque é curto, 10 minutos, você vai dar aquela cansada, aquela suada, descansa 5 minutinhos e aí começa a sua musculação, tá? Eu acho que isso que é o legal. E CPS, 34 anos, 1,65 m, 70 kg. Treino de veia, para manter o joelho e a lombar, sem dor. Dançou na semana e luta dança na semana e luta 2 vezes por semana. Creatina só para quem treina pesado? Qual a dosagem, por favor? Essa é foda. Treino de véia é foda. Peraí, eu preciso ver a carinha dessa pessoa. QD. Não tem a carinha, é um gato preto. Bom, CPS. Seguinte, coração. Você tem 34 anos. A gente precisa entender o que é esse treino de veia, né? Porque se esse treino tiver sem determinadas sobrecargas, né? Aí você está gastando tempo e não protegendo seu joelho e sua lombar, né? O treinamento com fortalecimento desses segmentos, ele te protege, na verdade, né? Então, ai, Laricinha. Então, eu acho que vale você reavaliar o que você chama de treino de veia, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, creatina, 3 gramas por dia, tá ótimo, mantém. Isso, a diferença é que se você fizer um load, né, de 20 gramas por dia, vai dar aí uma semana, 5 dias, e você já vai estar carregada de creatina. Se você consumir 3 gramas por dia, em 28 dias, você tem o mesmo carregamento, né, e você não gasta uma fortuna com isso, né, porque, né, pensa numa coisinha que está cara ultimamente, né, que é a creatola. Mariana Miranda, 28 anos, sou engenheira civil há 4 anos. Parabéns, Mariana. 2 pós-graduações e decepcionada com a profissão. Queria fazer nutrição, mas tenho medo de decepcionar também. Dicas? Aí, Mariana, não vamos falar de nutrição, de engenharia, na verdade, né? Bom, toda profissão ela tem um potencial decepcionante.
Uma coisa é você gostar de nutrição, de ter o conhecimento nutricional. Outra coisa é você atender 5, 7, 10, 12 pessoas no seu dia, né, para fazer o que é a programação nutricional dessa pessoa. Eu acho que a engenharia, ela te traz o cálculo, né, de uma forma muito forte, né, e que pode te dar a sensação, né, se você fizer nutrição, por exemplo, que você resolve as coisas na conta. Isso não é verdade, né? Os cálculos que a gente tem nutricionais, eles são um guia, mas é a clínica do dia a dia que vai determinar o quanto você vai usar disso ou daquilo para aquele paciente naquele momento, que é uma coisa que você tem que entender, né? O que é a diferença entre você construir um físico e construir um prédio, né? Um prédio, você constrói a fundação e sobe o que está lá para cima. E construir o físico, volta e meia você muda a fundação, tá? Então você muda o que é a distribuição de macronutrientes, você muda as calorias, você muda às vezes o estilo da alimentação de forma intermitente, tá? Mas o principal é lidar com pessoas no dia a dia, do ponto de vista profissional, de uma área da saúde, como nutrição, educação física, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, farmacologia, faz com que você tenha um outro tipo de desgaste, né? A gente precisa entender o que te chateou na engenharia civil, porque senão você vai fazer outra faculdade e você vai se chatear também. Se você está com dificuldade de enxergar o que você sempre gostou na engenharia civil, eu acho que você tem que retomar isso, né? A gente não muda porque tem algo que a gente não gosta. A gente muda porque talvez tenha algo que a gente goste mais, né? Agora, não confunda gostar de um determinado conhecimento com transformar ele na sua profissão, tá? São coisas muito diferentes. Eu adoro carro, tá? Eu acho mecânica uma coisa fundamental, mas eu jamais faria uma faculdade de engenharia para entender mais de mecânica ou porque eu gosto muito de carro. Porque trabalhar com aquilo é muito diferente. E nutrição, como é uma coisa que está ligada no nosso dia a dia, Mari, é muito fácil você fazer essa avaliação. Poxa, eu acho que eu tenho que seguir por aí porque eu gosto de nutrição, né? Gostar do conhecimento não significa que você vai gostar de exercê-lo profissionalmente. Então, muito cuidado com isso, Mari. Na dúvida, se você conseguir, se organiza, faz uma faculdade de nutrição, que seja à noite, por exemplo, né? E eu acho que isso vai conseguir trazer para você uma situação melhor aí do que você conhecer fazendo a graduação, tá? Lembrando também que a graduação, ela não é uma imagem da profissão, né? Então, se você faz nutrição, você fala, será que é isso que eu vou trabalhar todo dia? Não, seu consultório, quem dá o tom das coisas que você faz é você, sua forma de trabalhar, o jeito que você vai organizar a sua rotina, né? Isso daí é você que faz, tá? Gislaine França, pode me ajudar nos meus treinos? Sou endomorfo. Queria os exercícios específicos. Não existe isso, Gislaine. Faço sempre anaeróbico com peso e caneleira e depois faço musculação. Eu acho que você faz aeróbico com peso e caneleira e depois você faz musculação. Gislaine, é assim, muita gente que está fora do peso, tem excesso de peso, né, fala que é endomorfo, né? Excesso de peso e endomorfismo são coisas que não são sinônimos, tá? Então, o que talvez você precisa para você se sentir mais fina é modificar sua alimentação, tá? Em relação ao seu treino, o que você me fala de fazer o aeróbico com caneleira,
né, e depois musculação, isso é indiferente, porque a gente tem que entender o formato do seu corpo para ver se o que você está treinando faz sentido para o teu físico. Por exemplo, se você tem um físico mais avantajado, né, não faz sentido você treinar tronco, você está treinando costas, está treinando peitoral, né? Se você tem um tórax que é mais avantajado, a gente tem que fazer até o contrário, tem que destreinar seu tronco para conseguir chegar numa cintura mais fina e você gostar mais do que você vê, né? E o uso de caneleira e a ordem é uma outra questão, isso é uma questão de como que você está ajustando o estímulo para o seu desenvolvimento. A gente tem que pensar antes naquilo que é o formato do seu físico, é isso que vai fazer diferença, tá bom? Lucas Peternelli. Artrose acromioclavicular, dá para voltar ao normal sem cirurgia? Não, ela não volta ao normal, mas você diminui o sintoma. Treino capoeira e musculação. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Lucas, obrigado você pela generosidade. Normalmente a artrose acromioclavicular, a gente faz uma sequência de infiltrações, né, de medicação na articulação acromioclavicular, né, e isso geralmente tira o sintoma, que é a dor. Tá? O que pode acontecer? Atletas de esporte de contato, então lutadores, boxers, né, que não é o seu caso, você faz capoeira, mas se você fizesse boxe, por exemplo, por conta do movimento do soco, aí a indicação seria operar sua acromioclavicular, que aí não tem jeito. O movimento do soco faz você ter impacto na acromioclavicular de um jeito que a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Procura um ortopedista especialista em ombro, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para te falar. Você sabe que eu conheço ortopedista especialista em ombro, né? Em Portugal. Deixa eu lhe mandar. Ó que chique. QD. Calma que eu vou achar. 5 minutos que vale isso daqui. Aliás, tá aqui, 5 a 6 de maio de 2023. Zé Carlos está em Portugal, né, para o congresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. Mas ele não atende aí, né? Então vamos ver. Exatamente aqui, congresso de ombro e cotovelo, 5 a 6 de maio. Consulte aqui o programa. Vocês estão esperando, né? Tô chegando, tô chegando. Ó, Dr. Ricardo Gonçalves. Cadê? Aí, a aula do Zé Carlos é 11h47. Então, Ricardo Gonçalves, Nuno Gomes, doutora Ana Inês, doutora Carolina Afonso. Tá aí, ó. Gente pra você procurar em Portugal. Olha que legal. A gente dá um jeito. Não tem estresse. Vamos ver aqui. Henrique Ribeiro. Ontem no agachamento senti dor
no que acho que é o tendão do ilho-psoas. Também foi difícil estabilizar a perna na cadeira flexora. Faz sentido? É preocupante? Olha, Henrique, dor muscular sempre chama atenção, mas ser preocupante ou não depende do nível de dor. Se você tem uma dor que você te impede de fazer atividades normais do seu dia a dia, levantar de uma cadeira, fazer uma caminhada, alguma coisa do gênero, sim, é preocupante, tá? Agora, se é uma dor que está lá te incomodando, mas não te impede de fazer um movimento, é questão de você investigar com calma. Na dúvida, vai no ortop de quadril, tá? E CPS, falei treino de véia, porque vejo os véio fazendo exercícios iguais aos meus. Mas, para não ficar mal visto, eu ponho peso, forço, mas não me mato, que nem todo mundo não. Vou ver a creatina. Obrigado de nada. Entendi o treino de véia, então, isso é péssimo. Mas isso é o certo, na verdade, né? Entenda que se você se mata, mas faz o movimento errado, tá ruim, né? Então você tem que fazer, na verdade, o movimento correto, né? Eu acho que você está entendendo como que tem que treinar, na verdade, né? Precisa só organizar o que você está fazendo, né? Esdras 123, Guri 1. Tenho 32 anos, sou vigilante, tenho 29,16% de MC. Acompanhamento com Nutri, só consigo ir na academia 3 vezes na semana. Vale a pena? E a suplementação neste caso, vale a pena? Esdras, a suplementação vale a pena para substituir a alimentação durante o seu período de trabalho se você não conseguir parar para comer, tá? Mas, assim, com 29% de... Aliás, com 29 de IMC, né, significa que o peso está alto e o que precisa aí, na verdade, é um ajuste alimentar, é o principal. Se você está dando uns gambiru na dieta, né, aí, meu amigo, esse é o erro, né? Tem que entender o seguinte, se você trabalhando como vigilante, você tem turnos noturnos, que é o grande problema, né? Porque toda vez que você fica uma noite sem dormir, você paga um preço metabólico muito grande, tá? Lucas Kruzinski, vi a pergunta do rapaz sobre tendão, mas e ligamento? Existe alguma doença que faça uma predisposição a romper o ligamento? Meus 2 ombros saem do lugar e jogando bola já rompi o ligamento do joelho 2 vezes. Uma doença especificamente, você teria que ter uma frouxidão ligamentar, né? Mas mesmo assim, talvez você não tivesse esse tipo de quadro dessa parte do joelho, né? O que a gente tem que ver, Lucas, é que, por exemplo, o esteroide anabólico, ele provoca um padrão de lesão muito característico, né? Ele aumenta o que é o risco de lesão ligamentar ou miotendínea, porque o esteroide anabólico ele modifica a proporção androgênios e estrogênios, e isso piora a recuperação do tendão. Você tem que lembrar que o tendão ele já demora o dobro de tempo para recuperar em relação ao músculo, né? E que, portanto, né, isso vai te dar uma dificuldade maior em relação ao sua manutenção de uma vida, entre aspas, esportiva saudável, tá? Mas doença específica, não. Gabriel Maciel, é possível conciliar trabalho home office, 4 horas diárias e horário flexível com estudo da Faculdade de Medicina na Universidade Federal? Gabriel, eu vou te falar que é um desafio, né? Porque a medicina é integral. E aí você, na hora que você teria para descansar e estudar, você vai estar trabalhando? Eu acho que é um desafio grande, né? Mas, cara, eu nunca vi uma pessoa que realmente quer alguma coisa
ela se vê limitada por exemplo, hora do dia. Quem quer faz. Eu tive uma época na minha vida que eu dormia 3 vezes por semana. Não te aconselho, né, fazer o mesmo. Não acho que isso é um exemplo, pelo contrário, eu tenho que falar para você que é uma coisa que me judiou bastante. Mas, cara, eu tinha um sonho e o sonho passava por fazer esse tipo de... passar por esse tipo de provação. Então, se é o que fala no teu coração, Gabriel, vai fundo, cara. Vai. Boli ou boli? Ludmila Martins. O que você acha sobre cirurgia de crescimento ósseo para adquirir maior estatura? Tenho muita vontade de fazer, porém tenho receio das possíveis complicações e riscos. Olha, Ludmila, não te aconselho de jeito nenhum, tá? Você pode ganhar 4 centímetros alongando sua tíbia, você pode ganhar 5 centímetros alongando seu fêmur. Então isso é fato, mas você vai ficar com um aparelho na sua perna ou na sua coxa que vai dar uma cicatriz gigantesca na sua pele, que vai piorar a sua função muscular. Então não é uma coisa razoável de fazer, tá? Se você quer ver como é que é isso, né, vai num ambulatório de ortopedia e olha o pessoal que usa fixador externo tipo Lizarov, aquelas gaiolas. Basicamente, as cirurgias de alongamento ósseo, elas são feitas com fixadores externos tipo Lizarov, tá? E isso é uma coisa que, se você é preocupada com estética, você não vai gostar de jeito nenhum. E outra, tem uma questão de desproporção do corpo, né? Você tem um tamanho de tronco que é pro teu tamanho de perna. Você vai alongar a sua perna, cuidado, você vai ficar parecendo uma aranha, né? Então eu não acho que é uma coisa muito razoável de se fazer. Indicação de ortopedista de joelho em Santa Catarina. Cara, preciso lembrar. Tem a médica do Eduardo Correia, mas eu não lembro o nome dela. Entra lá no Instagram do Eduardo Correia, Correia Bodybuilder, e pergunta pra ele. Fala que fui eu que pedi pra você perguntar, tá? Mônica Mendonça Carleto. Meu filho de 11 anos teve uma lesão de menisco, não é atleta. Posso dar 3 gramas de creatina? Médico não vai operar. Vamos acompanhar. Natação 2 vezes por semana. Mônica, nada contra, né? Eu acho que é legal ele ter 11 anos e fazer uma avaliação mais completa, né? Ele não machucou esse menisco, né, fazendo uma atividade dele diária. Ou ele sofreu um acidente, ou esse acidente aconteceu durante a prática de esporte. Isso quer dizer o quê? Que ele leva toda a estrutura física dele no limite, né, que ele tem. E se assim o é, faz sentido ele ter esse suporte, né? 3 graminhas de creatina por dia, depois do café da manhã ou depois do almoço, vai dar bom. Boli. Tenho fibromialgia. Você é meio jovem para ter fibromialgia, né, Boli? Tô vendo sua carinha aqui. Você treina. E é difícil você ter uma condição onde você consiga treinar para ficar com um físico elaborado desse jeito e ter fibromialgia. Mas tudo bem. Fui diagnosticado há 1 ano. Voltar para a musculação mudou muito minha vida, porém meu treino é às 9 da manhã, estou em crise, devo ir? A resposta é, você deve fazer alguma coisa, tá? Porém, não faz sentido você fazer uma musculação intensa, tá? Então o que você deve fazer é um treino que você trabalhe flexibilidade, né? E só um pouquinho de força. E aí o que você tem que fazer? Bom, fibromialgia é uma alteração miofacial e cerebral, tá? Entende que entre a fáscia e o músculo tem um espaço virtual. Isso quer dizer o seguinte, que se você for ampliando a fáscia que está grudada no músculo, você vai ver que existe um espaço. Nesse espaço você tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas, elas vão ser
estimuladas de acordo com o tipo de trabalho muscular que você fizer, e o seu cérebro vai entender isso como dor. Esse é o problema de você treinar intenso quando você tem fibromialgia, tá? Então não faz sentido a gente pegar você em crise e provocar isso mais ainda. Faz sentido o quê? Trabalhar flexibilidade para você diminuir a hipersolicitação da musculatura. Trabalhar um pouquinho de força, né, para a tua musculatura ela ter uma circulação, né, de uma circulação sanguínea melhor. Então você fazer aquele inchaço do músculo, né, e esse trabalho de força é um trabalho de força mais dentro daquilo que é estímulo hipertrófico. Então trabalhar de 8 a 12 repetições. Né? Sentiu o pump, acabou, tá? Por quê? Porque você não vai treinar para ganhar massa, você vai treinar só para ativar a musculatura. Fez isso, trabalha a face na flexibilidade. E depois, uma liberação miofascial gentil. Não é hora de ficar enfiando aqueles instrumentos e, apertando, machucando. Não, é quase uma massagem, Boli. É uma coisa, né, bem tranquila. Que a pessoa que for fazer essa liberação em você, ela tem que ter essa sensibilidade de perceber que se ela fizer aquilo doer, isso vai piorar você, mas imediatamente. Você vai levantar da maca com dor já, como se você precisasse ir para o hospital. Então, é uma coisa bem suave, tá? Agora, se você deve ir sim. Eric Argulho. Treinando pela manhã, termogênico em jejum, e na volta tomo whey com creatina. Tem problema usar termogênico em jejum? Não. Estou em processo de emagrecimento. Siga essa rotina há 2 meses. Então, Eric, eu te recomendaria usar o whey em jejum também, tá? Porque isso protege a sua massa muscular, né? Principalmente quando você faz isso do ponto de vista crônico, né? Então tem essa característica. Alisson Ribeiro. Tendinite do exterior ulnar, deve ser extensor ulnar do carpo, né? Extensor ulnar do carpo, provavelmente você está com uma epicondilite lateral, né? Minha amiga Bazinha está com esse problema. O que ele pode fazer para tratar essa dor na ulnar? Ou sei lá, qual exercício ele pode fazer para melhorar? Ela pode ir num médico, ver se de fato, né, isso é uma epicondilite lateral, como parece ser, e aí o que trata isso, bicho, é fisioterapia, tá? Não tem nada que você faça caseiro, né, para melhorar isso, Alisson, tá? Então, não existe remédio caseiro para dor ortopédica mesmo, você depende de uma pessoa para tratar isso para você, né? Lembrando que eu não estou aqui para falar para você ir no médico, eu estou aqui para explicar por que você tem que ir. Esse tipo de dor, de epicondilite lateral, por exemplo, né? Porque extensor ulnar do carpo, né? É um dos caras que faz isso aqui, né? Carpo, extensão do carpo. Extensor ulnar significa que ele está do lado da ulna. Isso significa que a origem dele é onde, né? É no epicôndilo lateral. Tem algum movimento que ela está fazendo muito errado, né? Então, na fisioterapia não vai só tratar essa dor, mas ela vai também aprender o que ela está fazendo de errado, que está fazendo ela ficar assim, né? Por isso que é tão importante. Alisson Madeira, mas não tem remédio caseiro, tá? Pelo amor de Deus. Alisson Madeira, bom dia, Muzi. Perguntei segunda sobre um edema ósseo que tive, foi por conta da corrida mesmo. Gostaria de saber se anti-inflamatório poderia ajudar na recuperação. Sinto muita falta da corrida. Não, Alisson. E você tem que ficar quieto mesmo, cara, senão você vai fazer uma fratura de estresse, tá? Então, esse problema. O anti-inflamatório ele vai diminuir sua dor, não vai aumentar a recuperação óssea, você vai querer correr, você vai fazer uma fratura de estresse. Aí vai dar um rebosteio gigantesco, de verdade, tá? Micaela Campos, gestante pode tomar whey e creatina? Já tomava. Se você já tomava, pode continuar tomando, Micaela, mas é importante que você tenha o suporte de uma nutricionista que seja especialista em nutrição materno-infantil, porque isso tem que ser equilibrado para você, tá?
Boli. Eu não sou novinha. Eu tenho 40 anos e uma filha de 22. Parabéns, Boli, mas você parece novinha, né? O que é muito bom, né? Isso não é um elogio, isso é uma constatação. Eu olhei sua fotinho aqui, né, no YouTube e você parece uma pessoa muito bem cuidada. Agora, vamos continuar cuidando direitinho, né, Boli, né? Faz o que eu te falei, bonitinho, que você vai ver que você vai viver mais 80 anos e feliz. John Silva. Já abandonei 2 faculdades, estou indo mal na terceira, todas federais. Sei que é delicado falar disso porque tem a questão da vida pessoal. John, se você está abandonando a terceira, o erro não está na faculdade, o erro está em você, né, meu? Ou você está escolhendo errado a forma que você está escolhendo, ou seja, o jeito de você escolher está ruim, ou você está sendo um mau aluno, a verdade é essa. Né? É que nem o cara que arruma 3 namoradas e nenhuma presta. Não, na verdade é ele que não entendeu, né, o que está acontecendo. Então, por que você escolheu essas coisas? Porque parecia fácil? Porque você achou que você ia ganhar dinheiro? Né? Então lembra que faculdade não é para você ganhar dinheiro, é para você ter uma profissão. Segundo, nada que você vai fazer bem feito é fácil. Toda vez que vem alguém me cumprimentar e falar, pô, eu faço medicina, fala alguma coisa pra mim, falo. O que eu falo pra quem faz medicina? Se você não tá pensando em desistir, você tá fazendo errado. Porque medicina, quando você faz pra valer, todo dia você vai pensar em desistir. Eu vou largar essa merda, vou largar essa merda, vou largar essa merda. É assim que você pensa, tá? Você estuda pra prova, vou largar essa merda. Você recebe a nota da prova, vou largar essa merda. Aí, de repente, você se forma e você não larga essa merda. Aliás, você ama essa merda. Você ama de paixão. Aquilo que você fala, não me tira essa merda de jeito nenhum, tá? Se você não tem essa relação com as faculdades que você está fazendo, o problema está em você, John. Você tem que melhorar a tua forma de escolher o que você vai fazer, cara. Agora, também é o tal negócio, né? Você tá se jogando de cabeça para fazer isso, ou você tá com 3 mil preocupação, sabe? Não tá fazendo que nem aqueles moleque maluco que quer fazer faculdade, mas ao mesmo tempo, em vez de fazer faculdade, fica se metendo, eu tô fazendo uma fintech, que é uma startup, que eu vou ficar milionário. Porra, pode até ser, mas qual é a chance, irmão? Né? Eu vejo um monte de gente fazer isso. Eu sempre conto a história para vocês do menino que eu estava atendendo e que, 18 anos de idade, né, eu perguntei para ele, o que você faz? Não faço nada. Eu falei, como é que é? Mas o que você quer fazer? Não, eu quero ser youtuber. E a mãe estava junto. E aí a mãe falou assim, eu até comprei para ele um estúdio. A mulher tinha gastado 15 pau entre comprar microfone, câmera profissional, essas coisas todas. E nós estamos falando de 15 conto, né? Em 2012, né? Quer dizer, era uma grana violenta, né? Que o moleque fez a mãe gastar. E aí eu perguntei para ele, falei, é mesmo? E você vai falar do quê, né? Ele falou, não sei. Eu falei, você quer ser youtuber, você não sabe o que você vai falar. Não, eu vou falar disso aqui. Eu falei, mas quem quer saber se você vai emagrecer ou ganhar massa muscular, filho? Eu falei, nem você quer saber se você tem saco para assistir você falando de ganhar massa muscular e emagrecer, que é uma coisa que você não sabe, né? E você vai falar o quê? Que você hoje fez cocô, que você hoje tomou uma xícara de café e sentiu o charuto ficar na beiça, é isso que você vai falar? Cara, vai fazer alguma coisa da sua vida. Você quer ser youtuber, você tem que ter conteúdo, e conteúdo é o que a gente vive. Você não tá fazendo nada, você tá acordando meio-dia, porque você tá jogando videogame a noite inteira, você tá comendo pizza, achando que tá fazendo dieta porque você come o recheio e joga fora a massa. Peraí, você já parou pra pensar a quantidade de bobagem que você tá fazendo? Aí o moleque me olhou assim, bicho branco, né? Porque eu falei exatamente o que ele estava fazendo. E eu não tinha perguntado nada, né? Então, a vida dele era isso. Acordar meio-dia para cagar, comer pizza inteira à noite, jogando fora a massa, né? Sabe aquele jeito nojento que a pessoa pega a pizza e faz assim...
e come o recheio e acha que está fazendo dieta. Porque não é o 4 queijos que engorda. É a massa da pizza porque tem carboidrato. Parabéns! Manja pra caraca de nutrição. Muito bom, né? E, meu, a mãe do moleque começou a ver isso daí. E aí eu falei assim, eu não tô aqui para te ajudar, né, na sua carreira profissional, da sua vida. Eu não tenho nem essa função, eu sou seu médico, né? E aqui, fiote, é o seguinte, se você não tiver rotina, você vai, porque você precisa de rotina. E você não vai ganhar 1 grama de músculo acordando meio-dia, jogando videogame, comendo pizza até as 4 da manhã. Então você tem que fazer uma coisa para ter rotina, e entenda rotina, a gente implanta na sua rotina aquilo que precisa ser feito. Senão você vai ter muita dificuldade de fazer qualquer coisa, porque você não tem uma coisa que te chame para que você, né, foi papo reto mesmo, Crotilde, foi aquela bifa na orelha. Fala, meu, se você não tem rotina nenhuma, eu não consigo te ajudar, cara. Não dá. Aí ele parou, olhou assim. Aí a mãe falou assim, doutor, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai fazer faculdade e depois eu volto aqui. Pegou o moleque de 18 anos pela orelha. Cara, eu nunca vi, né, pai e mãe pegar a menina de 16 anos pela orelha do meu consultório. Essa mãe pegou o moleque de 18 anos pela orelha e arrastou ele para fora da sala. Falei, pronto, nunca mais vão voltar. Deu 6 meses, volta o moleque e a mãe. Olha, doutor, tá fazendo faculdade, agora pode fazer alguma coisa para ele. Eu falei, e o estúdio YouTube? Vendi tudo. Tá agora gastando em livro. O bicho tava com as orelhas arriadas, assim. Eu falei, salvamos mais um. Mas porra, meu, foda, né? É coisa que a gente vê, sabe? É aquele desastre anunciado, cara. Sabe, não tem como, meu. Não tem. Tem coisa que não adianta, né? A história da colher de chumbo também. Essa história eu conto outro dia pra vocês. Vocês lembram da história da colher de chumbo? Não? Mas é verdade. Se o cara, ele nem acorda, você quer que ele tenha organização para fazer 5, 6 marmitas por dia, o bicho não consegue acordar no horário. Não dá, cara. É você pedir pra uma pessoa que não consegue escrever o nome, pegar um violino e tocar Mozart, né? É você pedir pro sujeito que não sabe escrever uma receita de bolo, né, escrever um texto, né, de qualidade, sei lá, literária. Não dá, cara, não vai, né? Você pegar uma criança de 5 anos, entregar um carro e falar, vai lá, corre Fórmula 1. É o menor sentido, né? Então tem coisas que a gente precisa, né, ajustar. Eu nem sei porque eu estava contando essa história para vocês, né? Deixa pra lá. João Pedro. Tirei 70 acertos no Enem e 880 na redação. Quero medicina na UFG ou na UNB. Alguma dica? Acha possível passar esse ano? Puta, João. Cara, uma coisa eu te garanto. Se você não está levantando da cadeira com a bunda quadrada, você não está estudando o suficiente. Não sei como é que está a condição de quanto você precisa acertar para passar no curso de medicina, mas isso daí é uma informação rápida que você pega na internet. Você olha lá a pontuação de quem menos pontuou para entrar na universidade. Você se compara e vê o que você está fazendo. Mas eu vou te falar que isso não adianta nada, né? Eu passei na faculdade quando eu parei de me comparar com os outros e falei assim, será que eu estou fazendo aquilo que eu consigo, né? Então, sabe, essa é a questão. Eu ficava com a bunda quadrada de estudar, né, irmão? Essa que era o X. Se você tá ficando com a bunda quadrada, beleza, né? Agora, real, em números. Ó, terminava a aula do cursinho, era meio-dia, 12h20, eu não lembro certinho. E aí, 1h da tarde, começava plantão de dúvida e ia até às 5. Eu ficava todo dia, todo plantão de dúvida. Então, todo dia eu ficava no cursinho da 1 às 5, perguntando aos professores. São 4 horas de cu na cadeira, tá? Chegava em casa, ia a pé para casa,
dava uns 20 minutos de lá e estudava de umas 5h30 até umas 8 da noite, aí eu ia treinar. Então, 2h30. Era 7h30 de cu na cadeira durante a semana. E no final de semana? No final de semana eu não saía, eu não tinha amigo em São Paulo, né? Não, tinha meus conhecidos do cursinho, mas não eram meus amigos estavam em Marília, né, meu? Então eu ficava em casa, né, na casa do meu pai, e aí o que eu fazia? Na época eu não treinava de final de semana, porque eu achava que tinha que descansar no final de semana, eu treinava só durante a semana. E aí no final de semana eu fazia 2 redações no sábado, 2 no domingo, né? E aí em vez de entregar 2 redações, uma redação na segunda-feira no cursinho, eu entregava 4, porque a professora dizia que ela ia corrigir, né? E ela realmente corrigia, e era uma coisa que eu precisava melhorar, né? E de verdade, se não fosse essa professora de português, professora Edna, né, em cobrar essa redação, né, eu acho que eu nunca teria aprendido a escrever, né? Você aprende a escrever lendo e escrevendo, né? Não basta ler, você tem que escrever. É que nem você ler o manual do carro e achar que você sabe dirigir. Não sabe, né? Não sabe, não. Então, João, é essa história. Cláudio Batista. Minha esposa, após a gravidez, ficou com os músculos da barriga abertos. O que fazer? Tem que ver o quanto é desse depois da gravidez, né? São 2 meses, são 6 meses, são 2 anos, né? Mas o que resolve isso? Fisioterapia, tá? Então marca para ela uma fisioterapia ou marca para ela pelo menos um pilates, que isso já vai ajudar bastante. E aí, na hora, o fisioterapeuta vai avaliar ela no pilates, né? Vai falar, olha, você tem uma fraqueza de core, vamos trabalhar especificamente. Pode ser que 1 hora a mais por dia ela se dedique a esse trabalho de core. Funciona muito bem, tá? Faça isso. Viquitão. Tenho 24 anos, obeso, estou mudando de vida. Tenho muitas dificuldades, inclusive sintomas de baixa testosterona. Fiz exames, está 200. Reposição? Não, Vitão. Se você é obeso, o que você tem chama síndrome MOSH, e se você colocar testosterona no meio vai piorar, tá? O que você tem que fazer é, obrigatoriamente você tem que perder peso, irmão, senão você vai ficar com essa testosterona de guaxinim, tá? Segunda coisa é que você tem que melhorar a tua parte metabólica. Isso daí vem como? Vem você fazendo exercício. Então para ontem você tem que fazer exercício aeróbico e anaeróbico, tá? E reposição jamais, cara. 24 anos de reposição, você tem o quê? 64? Não, você tem 24, tá? Então, não dê marcha ré na sua vida, né? Trata as coisas direito para você não se ferrar lá na frente. O Vitor Eduardo tem 2 hernias, L4, L5 e 21 anos. Não sei qual é o tratamento, depende da posição dessa hérnia, se ela toca a raiz nervosa, se ela realmente é sintomática. Você pode ter uma dor lombar que não tem relação com a hérnia, você precisa ir no médico, Vitor. Deixa de ser preguiçoso, né? Aqui não tem receita caseira, né? O cara foda para tratar isso para você, professor doutor Vinícius Benites. Segue ele lá no Instagram, né? Marca a consulta e trate seu problema. Deixa de ser cabeção, senão é capaz de você parar no hospital e aí a conta vai sair muito maior. Boli. Estou cuidando. Na pandemia ganhei 20 quilos. Comecei a terapia, voltei para a musculação, perdi 19. A musculação diminuiu bastante a frequência das crises, mas de vez em quando ela vem. Boli. Felizmente ou infelizmente os problemas vêm. E eles vêm principalmente para trazer a nossa humanidade à tona, tá? Uma mulher que tem uma filha de 22 anos aos 40, venceu muita coisa na vida. Isso eu posso te dizer, né? Ter um filho com 18 anos não é uma coisa fácil. Até porque é o que eu falo para você, o filho é da mãe, não é do pai. É a mãe que carrega na barriga, é a mãe que pare, é a mãe que amamenta, é a mãe que depois é o centro de tudo que essa criança precisa. Os primeiros 6 meses de vida, a mãe é o universo, Boli. Então, se você sabe que esse é o universo de alguém, né, parabéns para você. Né? Não porque você ganhou isso ou perdeu aquilo, mas porque você entregou mais do que provavelmente você tinha com 18 anos de idade
para gerar uma criança. Essa criança ela deve ser feliz, essa criança deve ser completa, essa criança deve ser pronta para o mundo que a gente vive hoje. Então, o que eu tenho para dizer para você? Todo mundo que fez isso teve muito sucesso. Você é uma pessoa de muito sucesso na sua vida, tá? E seria incrível se uma pessoa de muito sucesso não tivesse uma coisinha para chatear ela, para lembrar ela que ela ainda é um ser humano. Então, Boli, essa crisezinha, agradeça ela. Ela te lembra que você é ser humano. E isso te chama atenção para você sempre se cuidar. Sabe por quê? Se a gente não tem uma merdinha dessa que puxa os nossos bagos para baixo, o que acaba acontecendo é que a gente vai desleixando. Você perdeu 20, depois sabe o que pode acontecer? Você ganhar 40 se você desleixar. Porque para quem ganhou 20, ganhar 40 é isso aqui, tá bom? Que bom que você tem essa lembrancinha que você tem que se cuidar, tá bom? Beijo para você, beijo para sua filha, tudo de bom para vocês. E Vitor Eduardo, 2 hérnias e tá querendo tratar na internet, Vitor Eduardo? Se eu te encontrar, Vitor Eduardo, você vai ver só, você vai correr como se você não tivesse problema nenhum. Seu cabra mole. Engenheiro Lucão, tive uma lesão grave no manguito fazendo LPO. O doutor disse para fazer cirurgia. Não tenho grana para cirurgia. Pouco peso consigo treinar. O treino de pernas segue normal. Continuar assim? Olha, engenheiro Lucão, eu acho muito, né, arriscado você continuar treinando se você tem uma lesão grave no manguito, que você pode perder o movimento do ombro. Agora, cara, é aquela história, né? É o caro e o barato, né? Caro é tudo que você não quer, mas precisa, e barato é tudo que você quer, mas não precisa. Você tem grana para arrebentar seu manguito fazendo LPO que nem o seu nariz, né? Você não tem dinheiro para consertar as coisas depois? Não sei, né? Isso me traz dúvidas. Você não tem um convênio médico? Se você não tem um convênio médico, que seria uma opção, cara, sempre tem SUS. Se você está com uma lesão grave, você tem que procurar se tratar, né? E aí tem que se sujeitar, fila de SUS, fila de espera, etc. Mas vai buscar tratamento, cara, porque você perde a movimentação do ombro numa dessas, né? Treinar leve, cara, você tem uma lesão grave no manguito, né? Não é treinar leve, é não treinar, irmão. Você tá com o seu ombro, aquilo que segura o teu ombro no lugar tá rasgando. Você tem noção que é isso? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Ana Gleice, o que fazer com a gordura persistente abaixo do umbigo? Vê ela diminuir enquanto você faz uma dieta, Ana Gleice. Lembrando que gordura debaixo do umbigo normalmente é falta de fracionamento alimentar, né? Falta você, né, espalhar alimento no seu dia, em vez de comer muitão, né, comer pouquinho em várias refeições. Nos problemas vêm para trazer a humanidade à tona. Sim, Aline, sim. Né? Isso é uma das coisas que a gente constata, né? Tem muitas coisas que eu fico pensando, né? E que a partir de coisas que eu leio, que não tem nada a ver, né, com aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Mas tem uma frase, né, que eu li num livro em um determinado momento que era assim: a humanidade precisa banhar-se em sangue para mostrar que está viva, né? Do que se tratava essa frase? Essa frase se tratava da Grande Guerra, né, das guerras mundiais, né? Então, para as pessoas manifestarem que e tinha uma existência, precisava fazer uma guerra tola, absurda, né, onde morriam pessoas, né, por motivos tolos, né, e que não levava ninguém para lugar nenhum. Então, sim, os problemas, eles realmente vêm para trazer a humanidade à tona, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A humanidade precisa banhar-se em sangue para lembrar que está viva, tá? Ou para lembrar da sua existência,
tá bom? Gente, vamos para pergunta da galera do aplicativo agora. Vamos lá, o aplicativo está aqui, está online, o App Muse, né, a nossa nação Muse, né? E aí a gente tem Micaela Santana, sobre palatinose, é boa em qual situação? Micaela, numa situação onde você é obrigada a suplementar, o que a gente tenta limitar, porque a gente tenta manter todo mundo bem alimentado, né? A preferência é que você use palatinose, principalmente se você for de exercícios de resistência à força, tá? Então, musculação, alguma coisa do gênero. Se você for daquele pessoal de exercício aeróbico, muitas vezes você precisa de velocidade de absorção. E essa velocidade de absorção você não vai conseguir com palatinose, né? Você vai conseguir mais com dextrose, maltodextrina, né? Palatinose, ela é um carbo de baixa velocidade de absorção. Então, isso daí que a gente usa, né? Mas, na verdade, se você faz musculação, se seus esportes são esportes de força, né, o ideal é que você regule a sua alimentação, né? Não dependa de suplementação, principalmente suplementação energética. A gente entende que suplementação energética pode ser importante em condições extremas de uso de energia. Então a gente está falando dos endurancistas, mas assim, cara, triatlon, maratona, coisa com mais de 2 horas de duração, né? Agora, quando você fala de treino de musculação diário, coração, precisa arrumar a sua alimentação. Palatinose, ela acaba sendo um arremedo daquilo que você faz. Creatina, faço 1 semana de superdosagem, e por quanto tempo posso ficar utilizando? Jonathan Ragazzi. Jonathan, a sua creatina, meu amigo, você vai tomar para o resto da sua vida, até quando você ficar velhinho, tá? Agora, não precisa fazer necessariamente essa semana de superdosagem. Se você tomar 3 gramas por dia, em 28 dias, você atingiu a saturação da creatina e está ótimo, está perfeito, tá? Então, sem necessidade. Lactante, pode tomar creatina, vale a pena? Adrine Rodrigues, né? Então você está falando da mãe que amamenta, se ela pode tomar creatina. Depende da condição nutricional dessa mãe, Andrine, né? Então a gente costuma falar, né, que na gravidez e na lactação, se você não estava usando suplementação, que você não comece. Se você estava usando, que você não interrompa e seja reajustado isso, tá? Não deve trocar o treino todo mês? Não deve, né? Um treino, né, ele demora para começar a fazer efeito 1 mês. Ele atinge o pico de estímulo de hipertrofia entre 10 e 12 semanas, podendo chegar a 22 semanas, Fabi Cardoso, tá? Então, se você está trocando treino todo mês, você está jogando músculo fora, porque você só está na fase de degradação muscular do treino. Para entrar na fase de pico de hipertrofia, você tem que dar 10, 12 semanas no mínimo para esse treino começar a funcionar. Então, Fabi, para de trocar esse treino todo mês, tá? Quando você fala em 6 refeições sólidas, fiquei em dúvida do porquê apenas sólidas. Um shake proteico substituído um lanche, por exemplo, seria inferior que um lanche sólido? Karen Tano. Sim, seria, Karen. Por quê? Porque tem um problema que é a velocidade de absorção, coração. Isso é um grande problema. A velocidade de absorção, ela é que faz a diferenciação entre um suplemento e um alimento, por exemplo, né? Então, não são necessariamente, no rigor, 6 refeições sólidas. Você pode começar com 4, tá? E depois, conforme você for variando seu desempenho, você chegar em 6 também, dependendo do comprimento do seu dia. Se for um dia ultra longo, sim, 6 refeições. Lembrando que 6 refeições são pelo menos 15 horas que o seu dia tem, né? Uma para começar a cada 3 horas e finaliza com a última 15 horas de dia, né? De trabalho, tá? Mas é muito diferente assim, tá? Pessoal, eu vou continuar no aplicativo aqui, tá? Me despeço de vocês do YouTube e do Instagram, dando uma última pergunta do Gui Brito. Minha esposa é lactante. Apesar de seguir uma dieta e treinar pesado, ela não ganha peso. Tem 1,64, 49 quilos. Faz mal suplementar com hipercalórico? Gui, não é legal, tá? É legal
ajustar a caloria da dieta. Sendo que você tem que lembrar que não é uma questão de peso, né? É a composição corporal, meu amigo. Tem outras coisas aí, né? Se ela está lactante nesse momento, você tem que entender que os valores de hormônio dela estão baixos. Por quê? Porque ela está produzindo, né, hormônios da lactação que bloqueiam determinados hormônios que vão aumentar as taxas dela de testosterona e estradiol, por exemplo. Né? Tanto que, se ela é lactante, provavelmente ela não está menstruando, ou se está menstruando muito pouquinho. Então não é um problema da alimentação. Se você ficar sucando hipercalórico na sua mulher, ela vai ganhar peso, mas vai ganhar gordura. Aí não tem porquê, né? Galera, tô indo pro aplicativo aqui, falar com o pessoal da Nação Muse. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá de novo por aí, tá? E a gente vai fazer assim, né? Então a gente tem esse espaço seguro aí, né, pra galera que fica incomodada, né, com os comentários sem noção, né? Eu não olho, eu olho das minhas pessoas queridas, tá? Então tem o aplicativo Muse aí para vocês migrarem. Com o tempo, eu não vou abandonar vocês, mas cada vez mais eu vou ficando no meu aplicativo, que também é um lugar mais gostoso para mim, né? Só tá a galera do coração mesmo. Então, galera da Nação Muse, estamos aqui, estamos junto. Galera do YouTube, um beijo para vocês, meus moderadores queridos, um beijo no coração, muito obrigado. Galera do Instagram, outro beijo para vocês. Fiquem bem, com Deus. Hoje é quarta-feira, meio de semana, né? Então que vocês tenham uma semana maravilhosa aí pela frente, tá? Usem protetor solar, tomem água e façam